Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu recebo uma convidada muito especial. Ela é fisioterapeuta aquática e fisioterapia pediátrica. Eu recebo hoje a doutora Mariana Gimenez. Muito bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada. Você é de Caratinga mesmo, doutora Mariana? Sou de Caratinga mesmo, nasci aqui. Eu sou de uma família tradicional aqui de Caratinga. Eu sou sobrinha neta do Moacir de Matos. É mesmo? Isso. Aí, então todo mundo já conhece a sua família inteira daqui. Já é conhecida já. Isso. Doutora Mariana, mas conta pra gente por que você escolheu ser fisioterapeuta e pediátrica, né? Isso. Então, é aquela frase clichê, né? A profissão que nos escolheu, né? Uhum. Mas é o seguinte, eu sempre quis um curso na área da saúde, sabe? Só que assim, eu tava em dúvida que curso fazer e eu coloquei nas mãos de Deus mesmo para Ele escolher para mim, né? E eu tive uma experiência, assim, entre das tantas experiências que eu tive com oração, eu coloquei diante do Senhor, eu queria uma profissão, assim, na área da saúde, só que eu não sabia. Então, falei assim, Senhor, escolha para mim. E foi isso que aconteceu, né? Eu tive uma experiência, Ele me mostrou qual curso que eu deveria fazer. É mesmo, poucas pessoas sabem disso, né? Eu fui muito privilegiada, não vou falar sorte, né? Fui privilegiada, né? E ainda bem que eu fiz a fisioterapia, né? E aí, desde o primeiro período, eu já me apaixonei, eu tive certeza, a partir do dia que eu comecei na faculdade, eu tive certeza que é a fisioterapia mesmo. Só que a gente tem várias matérias, né? Só que no decorrer da graduação, a gente ainda não sabe, né? Porque tem várias áreas, né? A fisioterapia é extremamente vasta a área de atuação, né? E eu sempre gostei de crianças, né? Durante os estágios, eu sempre gostei muito de criança. E aí, durante o curso de fisioterapia, no estágio, que eu tive essa vivência mesmo com crianças, né? Eu tive o privilégio também de ser da minha sócia, hoje minha atual sócia, foi minha preceptora de estágio na área da pediatria, mesmo? Isso. E eu tive essa vivência com criança. E eu tive certeza ali que seria criança que eu queria atender. E a fisioterapia aquática foi uma outra área, eu caí literalmente de paraquedas, sabe? Eu fiz um estudo aqui da cidade. Eu tive essa matéria durante a graduação. Eu falei, gente, interessante, fisioterapia aquática. Aqui em Caratinga não tem, né? E aí eu fiz um estudo mesmo de campo, e aí eu tive certeza mesmo que Caratinga não tinha. E eu falei assim, gente, eu vou investir nessa área também, né? E aí foi a partir daí que eu fiz um curso, fui para BH, fiz um curso para começar a atender já, né? Formei um mês. No mês seguinte, eu já estava atuando com fisioterapia pediátrica e com a fisioterapia aquática. Eu estou até hoje. Nossa. Sigo nas duas áreas e assim, você me perguntar o que você prefere. Não tenho escolher, preferência, né? Eu amo as duas áreas. Então você tem muita experiência em trabalhar com crianças. Isso. Graças a Deus. E como você avalia as necessidades, por exemplo, de uma criança, né, para esse tratamento fisioterapêutico? Então, eu sempre digo que o primeiro diagnóstico, na verdade não diagnóstico, mas assim, uma primeira impressão são os pais que têm da criança, né? Então, às vezes, os pais veem coisa que o médico pediatra às vezes não observa, né? Eu sempre falo, as mães sempre têm razão. Nunca é coisa à toa. A mãe às vezes fala, Mariana, eu desconfiei e assim, ficou aquilo no meu coração. E é sempre isso, sabe? Eu sempre falo que os pais que convivem com essa criança, obviamente, né? Eles veem alguma alteração ou outra. Então, o que acontece? Às vezes eles passam pelo pediatra, comenta com o pediatra encaminha. Ou, não necessariamente, ele vê alguma alteração motora, e já indica, eles já já procura a gente como fisioterapeuta para tratar. Então, na avaliação, a gente precisa passar por uma avaliação antes, né? E ver quais as necessidades dessa criança. Criança não é um mini adulto, a gente fala isso. Cada criança de um jeito, não existe receita de bolo, né? Então, a gente avalia para saber quais as necessidades. Então, a gente vê quais habilidades da criança e quais as inabilidades dessa criança. Então, cada criança também tem um tempo, né? Cada criança, sim, porém depende. Por quê?
a gente tem uma janela de habilidades para essa criança estar adquirindo alguma habilidade ou, por exemplo, engatinhar. Sim, a gente tem uma janela. Essa criança, ela pode adquirir essa habilidade no início dessa janela ou no final, mas ela tem que estar dentro dessa janela, tá? Sim. Não existe uma competição. Minha criança engatinhou primeiro e caçou. Não existe uma competição. Existe crianças que são mais estimuladas em casa e tem crianças que são menos estimuladas. Então, às vezes, uma criança passa a andar mais rápido, tem criança que demora mais. Tudo depende, não necessariamente essa criança tem alguma alteração motora. Às vezes ela foi pouco estimulada. Por isso, nós como fisioterapeutas, a gente precisa estar atento a cada detalhe, é uma avaliação minuciosa, a gente precisa avaliar pra gente saber se essa criança precisa ou não de tratamento fisioterapêutico. Vou te dar um exemplo na clínica. Uma mãe me procurou, a criança estava com 1 ano e 2 meses. Ela falou assim, minha filha até hoje não andou. Então vamos lá. 1 ano e 2 meses, ela ainda tá dentro da janela, a criança tem até os 18 meses para andar, até 1 ano e meio. Eu falei, ela não tá com atraso, só que você precisa estimular mais. Então, a gente fez uma avaliação, a mãe já saiu com toda lá, a gente dá as orientações para como essa criança ser estimulada. Com pouco tempo ela andou, ou seja, ela não precisou de uma intervenção fisioterapêutica. Essa criança precisava de estímulo. Né? Então, toda criança precisa de estímulo. A gente fala que essa criança, bebê, com 1 semana você já pode pôr no chão. Barriguinha para baixo, sim. Os pais têm medo. É estímulo desde a primeira semana de vida. Porque a mãe às vezes fica, né, com muito medo. Mãe de primeira viagem, né? Então, assim, criança é no chão. Criança estimulada tem que ser no chão. Não é a mesma coisa na cama, no colchão. Às vezes coloca no chão, mas no colchão. Não é a mesma coisa. Tem que ser um tapetinho, um tatame para proteger, para essa criança desenvolver. Doutora, e quais os tipos de fisioterapias que você oferece na sua clínica? Eu ofereço fisioterapia neurológica, né, para crianças com alterações, com disfunções neurológicas. Ortopedia, então uma escoliose, né, às vezes a criança tem alguma alteração, quebrou o pé, quebrou o braço, a gente precisa de trabalhar, né, o fortalecimento. Torcicolo congênito também, né, que é uma área nova, né. Tá vindo muitos casos de crianças com torcicolo congênito. Tô até aqui, você falando, tô aqui pensando, criança com torcicolo. Bebê mesmo, criança já nasce com o pescocinho torto, mas é porque tem um encurtamento da musculatura, né? Às vezes o posicionamento dentro da intraútero ou durante o parto mesmo, a criança pode nascer. Então tem um encurtamento da musculatura e a gente faz o alongamento, né? A gente trabalha essa mobilidade da cervical. E pacientes com síndromes, desordens motoras mesmo, né? A fisioterapia ela abrange tudo isso. E a duração do tratamento? Cada tratamento tem uma duração? Depende do desenvolvimento da criança? Exatamente. Então, no dia da avaliação, a gente vai saber quantas sessões a gente precisa semanais. A gente não dá precisa de 30, 40. A gente não dá um tempo, né? Não existe uma receita. Às vezes a criança tem a mesma disfunção. Às vezes, por exemplo, tem paralisia cerebral. Mas cada criança... ela tem uma alteração. Não necessariamente ela tem o mesmo diagnóstico, ela precisa ter a mesma coisa. Cada criança evolui de uma forma, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresas. Então, muitas coisas aí interferem no tratamento, né? Quanto que essa mãe vai estar estimulando em casa, né? O grau de lesão que essa criança teve. Então, tudo isso interfere. O nível de funcionalidade. Então, assim, cada criança é de um jeito. A gente só consegue saber mesmo quando a gente adquirir todos os objetivos que a gente... porque no dia da avaliação a gente traça as condutas. A gente traça um objetivo junto aos pais. Então, você envolve os pais, né? Eu ia até te perguntar de que forma que você envolve os pais mesmo nesse acompanhamento aí, nesse tratamento, né? Sem os pais, sem assim, o engajamento da família no tratamento, não existe evolução. Por quê? Eu sempre falo, a semana tem 7 dias. Cada dia dura 24 horas. A gente fica, vamos supor, 2 vezes por semana durante 1 hora. É muito pouco. E o resto do dia, o resto da semana? Se os pais não tivessem engajamento, né, se a gente não tiver a ajuda da família para esse tratamento, infelizmente, essa criança não vai evoluir. Então, a gente precisa mesmo
desse engajamento, dessa força de vontade dos pais para estar me ajudando também e ajudando essa criança na evolução, né? Nós somos uma família, né? Eu sempre falo que nós somos uma família. Então, é um ajudando o outro. Você me ajuda, eu te ajudo e assim a gente vai em prol dessa criança. Doutora, tem uns vídeos muito interessantes que a gente vai ver e depois você vai nos falar sobre as situações, né, de criança que você acompanha. Vamos ver o vídeo, então. Vamos. Doutora Mariana, então esse vídeo mostra como você trabalha no seu dia a dia, né, com essa criança, quais os exercícios, as atividades que você realiza. Isso. Então, o primeiro vídeo aí, né, realmente a fisioterapia é uma missão pra mim, sabe? Eu acho que, assim, todos nós temos uma missão nessa terra. Verdade. Né? Eu também acredito nisso. Né? Então, assim, às vezes, se você não sabe a sua missão, um dia você vai descobrir. Mas eu creio nisso, sabe? Que nós temos uma missão nessa terra. E a fisioterapia é minha missão. Minha missão de vida, né? Eu até me emociono em falar. Porque é um carinho, né? A gente vê como você faz. No vídeo dá pra perceber esse carinho que você tem, né? Com essa criança, o empenho, né? Exatamente. Eles são minha alegria. Eu sempre falo. E a missão é isso. Exatamente. É fazer com coração, realmente, né? Com amor, né, Raquel? Mas eu achei, assim, realmente... Amor. E eu vi, como você falou antes, que a fisioterapia aquática não tinha em Caratinga, e eu pesquisando lá, eu vi, falei, gente, eu nunca vi, não tinha visto, eu nem sabia que tinha. Até hoje tem gente que não sabe. Quando eu formei, fui em todos os médicos. Falava, eu tô fazendo fisioterapia aquática, sou formado em fisioterapia aquática, indica. E assim, os próprios médicos não conhecem, eles conhecem como hidroginástica, né? Então, assim, por isso que eu saio todos os dias de casa, né? Em prol dessas crianças, dessas famílias que confiaram a mim presente, né? Essas crianças são presentes, tanto para os pais como para nós, né? Como terapeutas. Eu acredito que Deus envia para você, né? Exatamente, eu não tenho dúvida disso. E é um orgulho para mim, sabe? Ser fisioterapeuta. Eu amo o que eu faço. É um trabalho assim que Deus me confiou mesmo, né? Eu acho que eu não trabalharia com outra coisa, não. É isso aí mesmo. É isso mesmo. E até a fisioterapia aquática, como você disse, é muito assim... É incrível, né? Porque a gente vê muito fisioterapia de pessoas adultas. Mas criança é realmente uma novidade aqui em Caratinga. Exatamente. Na verdade, não tinha, né? A minha sócia já trabalha mais tempo, né? Ela foi até minha preceptora, ela trabalha há mais tempo. Mas assim, a Evoluclean surgiu mesmo dessa vontade nossa, nesse desejo de trazer essa evolução infantil em Caratinga. Então não tinha, né? Então esse desejo que a gente teve foi justamente isso, de trazer essa inovação para Caratinga, né? Esse diferencial no tratamento de pediatria. Realmente. Porque assim, às vezes a gente fazia fisioterapia, psicólogo em outro lugar, neuropsicopedagogia em outro, e fono, e aí a gente quis trazer tudo isso dentro de uma clínica só, sabe? Para esses pais estarem ali, faz tratamento tudo ali dentro mesmo, sabe? É melhor para os pais, né? Com certeza. Correria, a gente sabe da correria, a gente sabe como que é corrido para esses pais. Então, assim, a gente quis colocar tudo dentro de uma clínica para trazer mesmo comodidade para esses pais, né?
dessas crianças também, porque é cansativo, né? É, realmente, muito cansativo. É excelente. E, assim, as atividades, os exercícios, por exemplo, que você faz lá, você dá uma orientação para a mãe ou para o pai continuar em casa? Sim, a gente precisa dar essas orientações. O trabalho tem que ser feito não só no âmbito da clínica, tem que ser feito em casa também. Criança só evolui se for bem estimulada. E aí tem que ser estimulada da forma correta. Correta, é. Tem esse detalhe também, né, Raquel? Porque assim, não adianta, por exemplo, a gente fala para colocar de pé todos os dias. Mas não é só colocar em pé, né? Se essa criança precisar de uma órtese, de um alinhamento dos pés, precisa ser colocado em pé com a órtese, não é de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente dá todas essas orientações para adquirir. A gente fala, compra isso, compra aquilo que vai ser bom para ter em casa também, sabe? Para essa criança estar sempre em estímulo. Exatamente. Isso é excelente, né? Aí você acompanha esse progresso da criança, ela faz esse continua, né? É uma extensão em casa das atividades que são feitas na clínica. E aí você acompanha essa mãe, esse pai, para eles fazerem da maneira correta e de certo em certo tempo voltam para você. Isso. Se esse paciente já recebeu alta, a gente sempre fica em contato com os pais, pergunta como que tá, como é que tá a evolução dessa criança e se fizer necessário, a gente reavalia de tempos em tempos para saber como que tá mesmo essa criança. Se precisar, a gente retorna. Se não, continua em casa, os pais continuam até essa criança crescer. Entendi. Tem um outro vídeo aqui também que mostra também um pouco do seu trabalho. Vamos ver também esse vídeo. E agora aquela do barquinho? Aquela do barquinho? O vento balançou, o medo me cercou, mas então eu ao filho ele me o vento ele o medo quando ele isso. E aí, ó, vamos cantar pra ela. Doutora, esse vídeo a gente fica até emocionado de ver assim, o desenvolvimento da criança, né? Aquele primeiro vídeo, você estava fazendo qual fisioterapia ali, qual o tratamento com aquelas crianças? Lindo, né? Lindo. Então, assim, eu sempre gosto de ter uma interação com as crianças, assim, dentro da terapia. As duas estavam fazendo terapia juntas, né? E a mais velha estava cantando para a mais nova, né? Ali num momento de descontração, assim mesmo, que a gente filmou. Ela cantando para ela se acalmar, porque a pequenininha estava chorando, né? Sim. E ela cantou, e você viu como é que ela prestou atenção? Então é isso, é um cuidando do outro. Criança é só amor. A gente aprende com eles a cada dia, a gente aprende principalmente de amor, né? Essas crianças, assim, então, eu sempre falo, Raquel, o seguinte, como eu disse no início, né, não são mini adultos, né? Trabalhar com adulto é uma coisa, trabalhar com criança é outra coisa, né? Criança gosta de quê? De brincar. Verdade. Toda criança gosta de brincar, independente do diagnóstico. Diagnóstico, aquela frase clichê, diagnóstico não é destino. Então, assim, independente do diagnóstico, ela é uma criança. Ela é uma criança como qualquer outra. Criança gosta de quê? De brincar. Então, assim, por isso que a gente brinca muito. O tratamento ele tem que ser lúdico. Fisioterapia não é estica e puxa, né? Estica, puxa, não é isso, né? A gente tem que utilizar da brincadeira como estímulo para essa criança, né? Então, a gente brinca, a gente canta, eu coloco música, eu danço, eu viro de cabeça para baixo.
para essa criança, né? Pra gente envolver essa criança dentro da terapia também, para eles terem vontade de fazer tem que também. ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso, mas aí criança, né? Adulto não, adulto faz o que tem que fazer, né? Criança não, criança tá ali, mas eles acham que vão brincar. Então, quando eu vou chamar na recepção, eu sempre falo, vamos lá brincar com a titia? Então, a gente vai brincar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá ali fortalecendo. Ali é o outro vídeo, né? Eu coloquei ele pra andar até o brinquedo. Ele tem que ter um estímulo. Sim. Essa criança precisa saber pra que ela vai andar. Ela tem que ter, ela vai alcançar o brinquedo. Se só vai chegar no brinquedo se ele andar. Verdade. Então a gente utiliza isso, tem toda uma psicologia. As estratégias, né, que você vai utilizando. Exatamente. É muito bacana mesmo. Doutora, e há alguma restrição de atividades em algum tratamento? Tipo, uma criança, dependendo da especialidade dela, tem alguma restrição, assim, de atividade para ela? Então, depende. Né? Então, assim, depende do que essa criança já consegue fazer. Então, assim, criança pode tudo, né? Uma mãe recentemente me perguntou, Mariana, meu filho pode pular? Ele não consegue pular, né? Ele é um paciente neurológico, é uma criança que não anda. Claro que pode, gente. Então, coloca ele para pular, brinca com ele. Então, assim, só mesmo se tiver alguma contraindicação mesmo para fazer determinada atividade, por exemplo, não são todas as crianças que podem ficar em pé. Eu vou te dar um exemplo assim, mais a grosso modo, né? Sim. Se tiver uma luxação do quadril, por exemplo, o quadril deslocou, né, do osso. Dependendo de um certo grau de luxação desse quadril, essa criança não pode ficar em pé. Então, assim, depende de cada criança e depende também de uma avaliação criteriosa, né? Entendi. Se você não souber o que você está fazendo, você pode piorar a situação dessa criança. Né? Então, assim, a primeira infância, a gente frisa muito isso, Raquel. A primeira infância é a principal. Vai determinar como que essa pessoa vai ser como adulto na infância. Então, assim, a gente trabalha essa criança, a gente ali dentro das terapias, né? Não só da fisioterapia, mas de todas as terapias, a gente trabalha para essa criança refletir para frente. A gente tem que dar funcionalidade a essa criança. Ela precisa ser funcional, né? Independente se vai andar ou não. Né? Ela tem que ser funcional naquilo que ela consegue fazer. Então, igual eu falei, a gente foca nas habilidades e também nas inabilidades. Então, o que ela faz? Então, vamos aperfeiçoar. E o que ela não faz? Vamos tentar fazer com que faça. Isso é super importante, né? Exatamente. Esse estímulo aí, essa brincadeira, porque a criança ela aprende muito brincando, né? Constrói tudo brincando. E tem estudos que comprovam isso, né? Criança precisa brincar. Não é metódico, não tem que ser aquela, né? Não é uma regra, tem que fazer isso. Não, tem que brincar. Criança tem que brincar, faz parte do aprendizado, né? Doutora, e por exemplo, uma mãe ou um pai, né, que observou ali alguma diferença, né? Porque a mãe e o pai que tá ali sempre com o filho observando os primeiros passos, como que ele começou a engatinhar, como que ele começa a falar a primeira palavra, né? Então a mãe e o pai ficam observando em que tempo meu filho falou. A gente, muitas vezes as mães que são amigas comparam, meu filho já falou a primeira palavra, mamãe ou papai. Tem né? muito disso. Isso, não, meu filho tá demorando pra falar. Mas cada criança tem um tempo, só que tem que observar realmente se tá no tempo certo, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que a mãe observa que tem algo diferente, que ela tá assim, né, meio naquela dúvida, aí ela pode te procurar. Como que ela entra em contato com você, por exemplo? Então, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, né, pessoal mesmo, que é o 339-9113-8684. Ou no meu Instagram também, pelo direct, acompanhar lá. Eu sempre faço postagem, sabe? Que é Físio Mariana Gimenez. Então, assim, eu sempre falo, o pai e a mãe são o que primeiro observa. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar com essas crianças com intervenção precoce. Quanto antes, melhor. Então, às vezes essas crianças demoram um diagnóstico porque acha que não, eu acho que mais pra frente, eu vou esperar mais um pouco. Essa criança podia já estar sendo estimulada, né? Então, assim, todo e qualquer dúvida que tiver em relação a essa evolução dessa criança, pode procurar nós como fisioterapeutas, né, pediátricos, ou até médico também, né, médico pediatra, que nós como profissionais a gente vai saber
indicar, né, até que ponto essa criança precisa mesmo de tratamento, ou se não precisar de tratamento, a gente dá instruções mesmo, né? Mas eu sempre falo, não é coisa de cabeça de mãe, sempre busquem mesmo procurar ajuda, né? Procurar ajuda, porque os pais são leigos, né? Não sabe. Às vezes, criança, sei lá, tá com 9 meses, não sentou ainda, pera lá. Tem alguma coisa, a gente precisa descobrir o que é, né? Nenhum atraso é à toa. Todo atraso, ele deve ser investigado. Então, tem que procurar ajuda mesmo. E eu estou sempre à disposição mesmo para tirar dúvidas também. Estou sempre à disposição. Então, se a mãe ficou meio naquela dúvida, pode te procurar para fazer uma avaliação? Pode. Ô, doutora, eu tô achando que meu filho tá demorando para engatinhar. Porque tem crianças que engatinham de joelhos, outros de... ou tem criança que nem engatinha. Né? Né? Tem criança que não engatinha. Isso aí eu não sabia. Não são todos. Meu filho, por exemplo, mais velho, ele não engatinhou. Ele então pulou essa fase. Criança que não engatinha. Porém, existe. Porém, Raquel, toda criança ela precisa passar por todos os marcos motores, né? Por exemplo, o engatinhar, ele trabalha a coordenação motora. Então, às vezes, se a criança não engatinhou, ela vai ter uma coordenação motora ruim quando crescer, né? Então, assim, falo assim, às vezes a criança tem um diagnóstico, por exemplo, de autismo. Toda criança com autismo, já foi comprovado que toda criança com autismo, ela precisa de uma intervenção fisioterapêutica. Né? Então, assim, às vezes, os pais mesmo, por falta de informação, deixam de procurar uma ajuda. Então, isso é interessante saber, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a criança já nasce com diagnóstico. Às vezes durante a gestação já viu alguma coisa, né? Alguma alteração, a criança já nasce com diagnóstico. Então é mais fácil, teoricamente. Porque eu já sei o diagnóstico, então eu já vou procurar ajuda. Mas nem toda criança nasce com diagnóstico. Às vezes os pais vão descobrir mesmo que tem alguma alteração, alguma desordem neurológica depois de um tempo, depois que viu que teve um atraso. Então, todos os diagnósticos que a gente tem são os pais que observaram. Isso, né? Então, assim, também não é para ficar preocupado, nossa, ai. Não. Toda criança tem uma janela para estar adquirindo certa habilidade. Mas se tiver, tem que estar dentro dela. Se demorou demais, tem que ir observando a criança. É super importante essa observação, então, aí, né? Essa atenção dos pais. Sim. Se a criança, por exemplo, fez 1 ano e meio, aí não andou ainda, aí já é um momento de procurar uma avaliação para saber. Os estudos mostraram que a criança ela precisa andar até a janela de habilidades até de 1 ano e meio, né? 18 meses. Mas tem crianças que, por exemplo, andou com 1 ano e 7. Mas a partir de 1 ano e meio precisa ser investigado, precisa passar por uma avaliação mesmo. E assim, se precisar de fisioterapia, a gente trabalha. Se a gente vê que não precisa, a gente dá orientações para os pais trabalharem em casa aí. E é importante então o estímulo, porque eu vejo, né, eu também quando tinha minhas filhas pequenas, e até mães amigas minhas, que às vezes fica muito com a criança no colo, não vou deixar brincar porque vai cair, vai machucar, e fica com muito cuidado exagerado, né, de não deixar, então acaba tirando um pouco o estímulo, né? Criança tem que ficar no chão. Criança só evolui no chão. Desde bebê, desde quando nasce, às vezes os pais eles ficam com medo mesmo, né? Pais de primeira viagem, de colocar no chão, tem que colocar de bruço, né? Que é de barriguinha para baixo, para trabalhar o fortalecimento de cervical, para ter o controle de cervical. Então, assim, os pais eles têm medo, até porque por falta de informação também, né? E criança que fica muito no colo, pode vir outras desordens, né? Por exemplo, uma simetria craniana, o crânio ele não cresce de forma igual, ou um torcicolo, né? Uma tensão, na verdade o torcicolo é quando a criança nasce, uma tensão da cervical, né? Então, assim, essa criança, se ela não estiver no chão, ela não vai rolar. Se essa criança não ficar de barriguinha para baixo, ela não vai fortalecer. Na verdade vai, porém pode ser que demore mais. Essa criança ela precisa ficar no chão desde os primeiros dias de vida. E o chão que é chão mesmo. Não é colchão, não é edredom. Eu falo que eu colocava meu filho no edredom. Não é edredom, é tatame. Tem muitos tapetinhos aí didáticos e com brinquedo, né? Se colocar só de qualquer jeito, essa criança não vai ficar. Eles são extremamente inteligentes, espertos, eles não vão ficar.
eles vão chorar mesmo, pedir pra tirar, pra sair dessa posição. Porque não tem nada, vai ficar lá só. Não, tem que colocar um brinquedo, tem que colocar chocalho, estímulos luminosos, tudo isso pra estimular essa criança. Isso são orientações super importantes para as mães aí, né? Exatamente. Estão assistindo essa entrevista, colocar a criança no chão, para brincar. Chão. Criança tem que ser no chão. Doutora, olha, eu gostaria muito de agradecer por você compartilhar com a gente esse conhecimento, né, que é super importante aí para as mães de primeira viagem, para as mães que têm o filho aí, né, que está nesse desenvolvimento, acompanhando com tanta atenção, né, porque a mãe fica ali paparicando, o pai também, sempre ali observando o desenvolvimento do filho. E então você compartilhou com a gente o quanto é importante, né, esse brincar da criança. E todo momento ele está construindo, né? Quem ele será no futuro. Eu que agradeço, tá, Raquel? É um prazer imenso estar aqui, tá? E é um prazer também falar sobre essa profissão, né? Sobre essa área que eu amo tanto. E também através da minha fala, né? Servir de alerta para os pais também, né? Verdade. Que é importante, porque às vezes a falta de informação, né? Pode atrapalhar esse desenvolvimento da criança. Então, assim, eu estou sempre à disposição, qualquer coisa, pode mandar mensagem. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E a todos vocês que estão em casa, muito obrigada pela sua atenção. Siga-nos nas redes sociais, Diário de Caratinga Oficial. Também o nosso canal no YouTube, Diário de Caratinga, e o Diário Cast. Muito obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.